Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de resolução de questões, hoje com a disciplina de Direito Civil. Eu sou a professora Aline e vou passar para vocês 20 questões das últimas provas da OAB. Todas as questões que estão aqui caíram nos últimos certames da OAB. E nós trabalharemos ponto a ponto cada uma das questões para que vocês possam visualizar onde estão os errinhos, onde o examinador pega ali para poder, né, te confundir e fazer com que talvez você não consiga acertar essa questão. Vamos lá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar primeiro a questão, tá? Vou ler com vocês e depois no outro slide eu venho já com as respostas, perfeito? Então vamos lá. Põe a questão aí, por favor. João, único herdeiro de seu avô Leonardo, recebeu por ocasião da abertura da sucessão deste último todos os seus bens, inclusive uma casa repleta de antiguidades. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas, uma das primeiras providências de João foi alienar uma pintura antiga, que sempre estivera exposta na sala da casa, por um valor módico, ao primeiro comprador que encontrou. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima, de um célebre artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava da pintura que ele alienara com valor milhares de vezes maior do que por ela cobrado. Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. A respeito do caso narrado, assinale a alternativa correta. Então, vou dar aí 30 segundinhos para vocês pensarem qual que é a resposta correta. Letra A. O negócio jurídico de alienação da pintura celebrado por João está viciado por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares no momento da sua celebração. Letra B. O direito de João a obter invalidação do negócio jurídico por erro de alienação da pintura não se sujeita a nenhum prazo prescricional. A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar das suas necessidades de obter dinheiro rapidamente. Se o comprador da pintura oferece suplemento ao preço pago, de acordo com o valor de mercado da obra, João poderá optar em aceitar a oferta ou invalidar o negócio. Então, vamos lá. Qual a resposta dessa questão? O gabarito é a letra A. Tá? Por quê? O negócio jurídico de alienação da pintura celebrada por João está viciada por lesão. Por que lesão, pessoal? Porque aqui fala que ele estava numa situação de necessidade e vendeu por um valor módico. Então, essa é a característica da lesão. E chegou a produzir seus regulares efeitos no momento da sua celebração. Tá? Então, o que está errado na letra B? O direito de João a obter um negócio jurídico por erro. Não é erro, tá? Foi lesão. O erro é quando ele tem uma falsa percepção da realidade. Não se sujeita a nenhum prazo prescricional. Falso, né? Todas as invalidações por erro seguem lá os prazos prescricionais dos negócios jurídicos e também está sujeito ao prazo prescricional. A validade do negócio jurídico de alienação da pintura subordina-se necessariamente à prova de que o comprador desejava se aproveitar da sua necessidade de obter dinheiro rapidamente. Qual que está errado aqui? Necessariamente. Não há essa necessidade da comprovação de que o comprador desejava se aproveitar dessa fraqueza, daquele momento de desespero ali em que o João se encontrava. E a letra D, se o comprador da pintura oferecer suplemento do preço pago de acordo com o valor de mercado, João poderá optar em aceitar a oferta ou invalidar o negócio. Falso. Então, é um caso de lesão, porque ele estava, né, necessitando de um valor rápido e foi quem comprou aquela pintura sabia que tratava-se de uma pintura mais valiosa, tanto é que vendeu, né, em seguida por um preço extremamente superior, mas ofertou um valor módico. Então, esse caso é de lesão. Tá certo? Então, gabarito, a letra A. Olha a questão 2, pessoal. Salomão, solteiro, sem filhos, 65 anos, é filho de Lígia e Célio, que faleceram recentemente e eram divorciados.
Ele é irmão de Bernardo, 35 anos, médico bem-sucedido, filho único do segundo casamento de Lígia. Salomão, por circunstâncias sociais, não mantinha contato com Bernardo. Em razão de uma deficiência física, Salomão nunca exerceu atividade laborativa e sempre morou com o pai, Célio, até o falecimento deste. Com frequência, seu primo Marcos, comerciante e grande amigo, o visita. Com base no caso apresentado, assinale a opção que indica quem tem obrigação de pagar alimento a Salomão. Vamos lá, as alternativas. Letra A. Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão no caso de necessidade deste. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com os alimentos. Bernardo e Marcos deverão dividir os alimentos entre ambos de forma igualitária. O que vocês acham? Letra A, B ou C? Tratamos aqui de uma relação de parentesco na linha colateral. Tá certo? Prestem atenção que nós estamos tratando de linha colateral. E nós temos aqui o caso, tem um irmão e tem o primo. Né? Essa prestação alimentícia na linha colateral, ela é divisível? Não é? Vamos ver o que fala a questão. Qual o gabarito? Letra C. Bernardo, no caso de necessidade de Salomão, deve arcar com os alimentos. Por que a letra A está errada, pessoal? Marcos é obrigado a pagar alimentos a Salomão. Falso. Por quê? O Marcos, olha o que a questão fala. Seu primo Marcos. Marcos é primo. A prestação alimentícia, a obrigação ao pagamento de alimentos na linha colateral, ela só vai até o segundo grau. Quem são os parentes colaterais em segundo grau? Os irmãos. Então, o Marcos, por mais próximo que seja, ele não tem a obrigação de prestação alimentícia a Salomão. Olha a B. Por ser irmão unilateral, Bernardo não deve, em hipótese alguma, alimentos a Salomão. Falso. A lei não fala se a obrigação é devida apenas aos irmãos bilaterais ou apenas aos irmãos unilaterais. É irmão, tá? E aí, no caso aqui, só tem o Bernardo de irmão, então ele vai ser o único responsável pelos alimentos. Quando eu tenho mais de um irmão a ser responsabilizado por esses alimentos, o que vai acontecer? Esses irmãos podem dividir esses alimentos, o valor dessa prestação alimentícia, de acordo com a necessidade do Salomão, de acordo com a possibilidade de cada um. Tá certo? Mas aqui na questão, ele só traz que o Bernardo é irmão unilateral, mas é um único irmão. Então, o Bernardo vai pagar isoladamente a prestação alimentícia, tá? Independentemente dele ser irmão unilateral ou bilateral. Letra C. Bernardo e Marcos deverão dividir alimentos. Falso. Por quê? Marcos é primo. Primo é parente em quarto grau na linha colateral e a obrigação alimentícia na linha colateral só vai até o segundo grau. Perfeito? Combinados? Vamos gabaritar essas questões que chegarem em relação a alimentos, seja na linha, né, ascendente, descendentes ou colaterais. Então, vamos para a questão número 3. Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança prestada por seu pai, José. Certa vez, Jacira conversava com sua irmã, Laura, acerca de suas dificuldades financeiras e declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira, sem oposição desta. Nesse cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a alternativa correta. Então, trata de uma questão de relação obrigacional e o adimplemento da obrigação por terceiros. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Laura, como terceira interessada, subrogou-se em todos os direitos que o locador tinha em face de Jacira, inclusive garantia fidejussória. Laura, como terceira não interessada, tem apenas direito de regresso em face de Jacira. Laura, como devedora solidária, subrogou-se nos direitos que o locador tinha em face de Jacira, mas não quanto à garantia fidejussória. Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira.
Então, vamos ver qual que é a questão certa, a letra A, B, C ou D. Gabarito letra B. Laura, como terceira não interessada, tem apenas o direito de regresso em face de Jacira. Observa que a questão traz que Laura procurou o locador do imóvel e na data do vencimento do aluguel pagou em nome próprio, compadecida da situação de sua irmã. Então, a Laura, ela não participa daquela relação obrigatória, tá? Então, ela é uma terceira não interessada, é uma terceira fora daquele contexto ali do contrato de locação. Então, vamos ver por que a alternativa A está errada. Laura, como terceira interessada, já está errado aqui. Ela não é terceira interessada. Subrogou-se em todos os direitos que o locador tinha em face da Jacira, inclusive garantia fidejussória. Falso. Tá? Ela não se subrogou a direito, ela não é terceira interessada, ela é uma terceira pessoa, né, no caso aqui a irmã, que se compadeceu da situação financeira difícil da outra e foi lá e voluntariamente, como a própria questão traz, quitou a dívida em nome próprio. Tá certo? Letra C. Laura como devedora solidária, falso. A Laura não faz parte do contrato de locação, então ela não é devedora solidária. A dívida solidária é só quando se ambas tivessem feito o contrato de locação. O contrato de locação aqui está apenas o nome da Jacira. Então, a Laura não é devedora solidária. Subrogou-se nos direitos que o locador tinha em face de Jacira. Também está falso, porque ao momento que ela paga voluntariamente, em nome próprio, o débito lá, né, o valor do aluguel, ela não se subroga em nada. Ela só vai fazer o quê? Se ela quiser cobrar esse valor, ela vai cobrar da Jacira. Ela não tem qualquer relação com o dono do apartamento. Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira. Falso. A partir do momento que ela vai lá e quita, né, esse débito, ela se subroga no crédito, ou seja, ela passa a ser a credora da Jacira em relação àquele valor. Pode ser que ela não queira cobrar, certo? Ela pode não cobrar? Pode. Ela pode nunca nem passar pela cabeça dela exigir da Jacira que pague essa prestação? Pode, mas né, ela tem aí o direito de regresso em face da Jacira. Tá ok? Número 4, pessoal. Vamos lá. Antônio, divorciado, proprietário de 3 imóveis devidamente registrados no Registro Geral de Imóveis, de valores mercados semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao seu filho mais velho, Bruno, que mostrou interesse na aquisição do valor próximo ao de mercado. No entanto, ao consultar seus outros 2 filhos, irmãos do pretendente comprador, um deles, Carlos, se opôs à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho, que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu realizar uma doação em favor de Bruno. Em face do exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge, se a oposição for unânime. Não há ordem civil para qualquer impedimento à realização de contratos de compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos não poderia gerar a anulação do negócio. Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para seus filhos, Bruno, sendo tal contrato nulo de pleno direito. É legítima a doação de ascendente para descendente, independentemente da anuência dos demais, eis que o ato importa antecipação do que lhe cabe na herança. E aí, o que vocês acham? Qual que é a resposta? Letra D. Tá? Então, o gabarito é a letra D. É legítima a doação de ascendente para descendente, independentemente de anuência dos demais, eis que o ato importa em antecipação do que lhe cabe na herança. Então, vamos voltar aqui, vamos relembrar aqui essa questão do direito de família. A compra e venda de imóveis entre ascendentes e descendentes, tá? Se o ascendente vai vender um imóvel para um dos descendentes, ele precisa da anuência dos demais, tá certo? Se os demais concordam, perfeito, aquele negócio pode ser realizado sem qualquer impedimento. Se um deles não concorda, como é o caso aqui da questão em que o Carlos não concordou, esse contrato de compra e venda não pode ser realizado. Ok.
Mas o pai pode doar um bem em vida para um dos filhos? Pode. Por quê? Porque este bem, quando aberto o inventário, vai ser levado lá para os autos do inventário, como chamado de colação, tá? Colação de bens, ou seja, você vai levar ao conhecimento do juiz a doação antecipada daquele bem pelo autor da herança ao seu descendente. E aí, nesses casos, essas colações servem como antecipação de herança. No momento da partilha de bens, o valor dessa casa doada ao Bruno vai ser descontado da sua cota-parte. Tá? Então, esse é o fundamento, essa é a questão que traz todo esse imbróglio aqui. Vamos ver por que a letra A está falsa. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes se a oposição for unânime. Falso. Não existe isso aqui. Tá? A oposição pode ser apenas de um deles e não há nenhuma ordem. Não precisa ser o mais velho, o mais novo, o do meio. Qualquer um deles pode opor, né, de forma isolada a oposição contra aquela compra e venda. Letra B, não há na ordem civil qualquer impedimento à realização de contratos de compra e venda pai e filho. Falso, porque o nosso ordenamento jurídico proíbe a compra e venda, né, entre ascendentes e descendentes sem o consentimento dos demais descendentes. Letra C, Antônio não poderia, como relação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para um dos seus filhos, sendo tal contrato nulo de pleno direito. Falso, porque essa doação ela é válida porque ela vem como ato de antecipação de herança. Olha o que fala aqui. Tá? Então, como eu disse, esse bem vai ser colacionado aos autos do inventário. Quando abrir o inventário, esse bem vai ser levado ao conhecimento do juiz, essa doação, e o valor desse bem vai ser descontado da cota-parte do filho do Bruno, aqui no caso do exemplo, no momento da partilha de bens. Ok? Questão número 5, pessoal. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história e, por isso, decidiu criar um canal em uma plataforma online na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas com conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando interesse de vários patrocinadores, que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir conciliar seus estudos na faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar a vida da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre esse negócio com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato da emancipação, assinale a alternativa correta. Letra A. Depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Letra B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular. Letra C. Deve necessariamente ser levado ao registro no cartório competente de registro civil de pessoas naturais. Letra D. É nulo, pois apenas poderia ser emancipada caso contasse com a economia própria, o que não aconteceu. Então, vamos lá. É uma questão que trata de emancipação. Aqui a questão já fala que ela tem 17 anos, certo? Então, qual que seria o gabarito? Letra D. Deve necessariamente ser levada a registro no cartório competente do registro civil de pessoas naturais. Pessoal, vamos relembrar aqui a questão da emancipação. A emancipação é o ato pelo qual, né, os menores entre 16 e 18 anos se tornam, atingem, né, a capacidade plena. É um ato que ele pode ser convencional, que é o ato dos pais, ele pode ser judicial quando é por sentença, e ele pode ser legal naquelas hipóteses de economia própria, casamento, formatura ou posse em concurso público. Tá certo? Aqui o caso traz uma hipótese de emancipação voluntária. Nota que aqui fala claramente, ó, para facilitar a atividade da jovem, seus pais decidiram emancipá-la. Ponto.
A emancipação voluntária, ela não precisa de justificativa, ela não precisa de pedido, ela não precisa de justificativa. O que ela exige apenas? A escritura pública em cartório. Tá? Então, o que eles fazem? Qual é a resposta correta? Que tem que ser feito necessariamente a registro na competente cartório de registro de pessoas naturais. Por quê? Porque tem que ser escritura pública para dar efeito erga omnes. Vamos ver porque as outras questões estão erradas. Letra A, depende de homologação judicial. Falso, tá? A emancipação voluntária, quando decidida por ambos os pais, não precisa de passar pelo juiz. Não precisa de passar, não precisa de homologação, de autorização judicial, tá? Ela é um ato voluntário dos pais, e por isso é chamada de convencional ou voluntária. Letra B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular. Falso. Tá? A emancipação convencional ou voluntária, ela obrigatoriamente tem que ser feita por escritura pública. E a letra D, aqui, esse Dzinho aqui está errado. É nulo, pois ela poderia ser emancipada, apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria. Falso. Tá? Ela só poderia ser emancipada se ela tivesse economia própria, se ela não tivesse a autorização dos pais. Então, vamos supor, os pais não tiveram a iniciativa de emancipá-la. E aí ela já tem a economia própria. Aí sim ela poderia ser emancipada pelo motivo da economia própria. No caso em questão, os pais decidiram emancipá-la. Então, não entra para essa questão aqui da economia própria. Certinho? Olha o que fala a questão número 6, pessoal. Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, renunciou à herança em 5/11/2019. Conforme declaração nos autos, considerando que o falecido não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do montante a ser partilhado era de R$100 mil. Bruno é primo de Roberto, e também seu credor no valor de R$30 mil. No dia 9/11/2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e no dia 29/11/2019, procurou um advogado para tomar medidas cabíveis sobre essa situação. Assinale a alternativa correta. Em nenhuma das hipóteses, Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita por Roberto. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias seguintes ao conhecimento do fato. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, recebendo integralmente o quião do renunciante. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, no limite do seu crédito. E aí? O que vocês acham? Qual a resposta que vocês acham que está correta? Vamos lá. A resposta correta é a letra D. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto no limite do seu crédito, ou seja, R$30 mil. Vamos ver por que as outras questões estão erradas. Tá? Letra A. Em nenhuma das hipóteses, Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita por Roberto. Pessoal, vamos lembrar aqui a questão de renúncia e aceitação do quinhão hereditário por credores. A renúncia é um ato próprio do herdeiro. Né? Ninguém é obrigado a aceitar uma herança. Então, eu posso renunciar à minha herança. Essa renúncia tem que ser feita por escritura pública ou por documento, ou por termo nos autos. Certo? Aqui ele fala que foi por termo nos autos. Em algum lugar aqui ele fala que foi por termo nos autos. Então, a renúncia é válida. Todavia, a própria questão já traz que o Roberto renunciou à herança para não pagar suas contas, porque ele já sabia que quando esse dinheiro caísse, né, para ele, se o patrimônio viesse para ele, esse patrimônio já seria totalmente utilizado para pagamento dos credores. Então, ele renuncia, né, com o intuito de lesar esses credores. Nesses casos, quando quando o herdeiro tem créditos vencidos, né, dívidas a serem pagas, e ele renuncia à herança, o Código permite ao credor a habilitação nos autos do inventário, e aí vai caber ao credor demonstrar ao juiz as provas daquela dívida,
né? Então, no caso aqui, seria um cheque, seria uma nota promissória, seria um contrato, enfim. Ele tem que levar ao conhecimento do juiz essas provas, pedir a habilitação nos autos do inventário e pedir a satisfação do seu crédito no montante que caberia a Bruno. Isso é possível? Sim, tá? Estabelecido pelo Código Civil. Então, vamos ver por que as outras questões estão erradas. Em nenhuma hipótese, Bruno poderá contestar a renúncia da herança por Roberto. Falso. Tá? Roberto é devedor, quanto mais renunciou à herança. Então, Roberto deve, ele tem dívidas, e o Bruno, como credor do Roberto, pode sim contestar aquela renúncia e pode sim receber a satisfação do seu crédito dentro do quinhão hereditário, do que lhe cabia ao Roberto. Letra B. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias seguintes ao conhecimento do fato. Falso, pessoal. O código não traz essa questão de prazo. Esse prazo aqui, essa habilitação, ela pode ser feita até o momento da partilha dos bens, tá bom? Então, até o momento que o juiz decreta ali, expede o esboço da partilha, né, e realiza, formaliza ali aquelas partilhas, essa habilitação pode ser feita. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, recebendo integralmente o quinhão do renunciante. Falso também, porque ele vai receber somente o valor correspondente ao seu crédito. E a letra D, né, que nós já falamos, que ele vai receber no limite do crédito. Agora, imaginem o seguinte. Imaginem que a dívida aqui é de 30 mil. Né? No caso do exemplo, ficou 100 mil, que caberia a Bruno. Aí tira os 30, vai ficar os 70 mil aqui. Vai voltar para o monte patrimonial e vai ser destinado aqui para o Arnaldo, que é o outro herdeiro. Perfeito. Mas imagina que a dívida era de 30 e o quinhão do Roberto era só de 10. O que vai acontecer? Esses 20 mil reais aqui, ó, ainda vão ficar pendentes de pagamento. Eita. Esses 20 mil reais aqui, ó, ainda vai ficar pendente de pagamento. O Arnaldo aqui não tem nada a ver com a dívida, ele não tem nenhuma obrigação de pagar aqui a dívida deixada pelo Roberto. Tá certo? Então, quando o ativo é maior que o passivo, quita-se o passivo, né, quita-se o débito, e o remanescente volta para o monte patrimonial. Se o quinhão for menor do que o crédito, paga-se o crédito, né? E aí não volta nada para o monte patrimonial. E o remanescente, o credor vai ter que continuar aí a procura de bens ou de outras formas para a satisfação daquela obrigação. Perfeito? Tranquilos? Então vamos para a questão número 7. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava 150 mil, sendo que 50 mil foram auferidos antes do casamento e o restante após. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante do eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total dos valores. Alternativa B. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com Aldo. Alternativa C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento, a título de aluguel. Alternativa D. Aldo faz jus à meação, tanto sobre a propriedade do imóvel doado a Mariane por Rubens, quanto aos valores recebidos a título de aluguel por esse imóvel na constância do casamento. Então, vamos lá. Qual que é a alternativa? O que vocês acham? Alternativa C. Tá? Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Então, vamos relembrar aqui a questão dos frutos decorrentes dos bens particulares.
A questão traz o seguinte, que o imóvel foi doado pelo pai de Mariane antes do casamento. Então, é um bem particular. Esse imóvel, sendo bem particular, ele não entra para a partilha de bens, ele não entra para o divórcio. Mas todos os frutos gerados, né, recebidos por este imóvel, eles são, o cônjuge tem direito à meação, certo? Só uma questão que talvez pode ficar em dúvida é o seguinte, se o bem fosse doado após o casamento, mas com cláusula de incomunicabilidade, certo? Ou seja, se aquela doação fosse feita somente para a Mariane, pelo pai dela, somente para ela, este bem permaneceria incomunicável em caso de um divórcio, mas de qualquer forma, os seus frutos gerariam o direito aí para a meação do cônjuge. Então, vamos ver por que as outras questões não estão certas. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total valor total. Falso, porque olha o que a questão fala. Sendo que 50 mil foram oferidos antes do casamento. Então, aqui, antes do casamento, ela tinha 50 mil. Então, isso aqui é um bem particular. É um bem particular, então ele não entra para a partilha de bens. Os outros 100 mil, né, foram oferidos depois do casamento, e aí tem meação do cônjuge. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela oferidos não se comunicam com Aldo. Falso, tá? Os frutos dos bens particulares são comunicáveis meio a meio em caso de um eventual divórcio. Letra D, Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado por Mariane por Rubens, quanto aos valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento. Falso, porque ele não tem direito à propriedade. Tá? É um bem doado antes do casamento, então é um bem particular. O regime aqui é comunhão parcial de bens, então só se comunicam os bens adquiridos na vigência do casamento, e aqui no caso a doação foi feita anteriormente, mas ainda que fosse na vigência do casamento, se a doação beneficiou apenas a ela, se a doação foi feita exclusivamente para ela, ele permanece sem o direito à metade do imóvel. Tranquilos? Vamos adiante. Questão número 8. Arnaldo, publicitário, casado com Silvana, advogada sob o regime da comunhão parcial de bens. Silvana sempre considerou diversificar sua atividade profissional e pensa em se tornar sócia de uma sociedade empresária no ramo de tecnologia. Para realizar esse investimento, pretende vender um apartamento adquirido antes do seu casamento com Arnaldo. Tá? Regime da comunhão parcial de bens. Este, mais conservador na área negocial, não concorda com a venda do bem para empreender. Sobre a situação descrita, assinar a alternativa correta. Silvana não precisa de autorização de Aldo para alienar o apartamento, pois destina-se ao incremento da renda familiar. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária, por conta do regime de comunhão parcial de bens. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo para alienar o apartamento, pois se trata de bem particular. A autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária e decorre do casamento, independentemente do regime de bens. Pessoal, vamos lá? O que vocês acham aí? Letra A, B, C. A Silvana está no impasse que ela precisa vender um apartamento para empreender. Esse apartamento é um bem particular, ou seja, um bem anterior ao casamento, mas o marido não concorda. Ela pode vender ou não? Olha o que fala a norma e o que é a resolução da questão. Letra B. A autorização de Arnaldo para a alienação de Silvana é necessária, por conta do regime da comunhão parcial de bens. Aí você vai falar assim, Aline, você está louca, né? Você acabou de falar que os bens anteriores ao casamento não se comunicam, e aí agora ela quer vender um bem que é anterior ao casamento, ela precisa da autorização do marido? Sim. Sim. Tá? O regime da comunhão parcial de bens exige ou seja, exige a autorização do Arnaldo, do marido aí, para a alienação desse patrimônio, seja ele anterior ou posterior ao casamento. Por quê? Porque ele não tem direito à meação em caso de um divórcio, mas ele tem direito sucessório. E aí ele pode não concordar com a alienação, com a perda daquele patrimônio.
Tá certo? Então, o regime da comunhão parcial de bens, ainda que o patrimônio seja anterior ao casamento, precisa da autorização do cônjuge para a alienação. Vamos ver o que fala as outras questões. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo. Falso. Ela precisa porque o regime aqui é comunhão parcial de bens. Se fosse separação total de bens, aí sim ela não precisa de autorização. Se fosse comunhão final de aquestos, caso tivesse ficado especificado no pacto prenupcial também, a livre disposição do patrimônio sem anuência do cônjuge também não precisaria, mas o caso aqui é de regime da comunhão parcial de bens. Então, comunhão parcial de bens, ainda que o bem seja anterior ao casamento, eu preciso da autorização do meu cônjuge para alienação. Silvana não precisa de autorização de Arnaldo por alienar, pois se trata de bem particular. Está errado aqui porque não precisa, e está errado aqui porque fala que é um bem particular, mas mesmo os bens particulares precisam de autorização neste regime de casamento. Letra D, a autorização de Arnaldo para alienação por Silvana é necessária e decorre do casamento, independentemente do regime de bens. Falso, tá? É porque aqui nós estamos falando de regime da comunhão parcial de bens. Se fosse regime comunhão final de aquestos ou separação total de bens, realmente ela não precisaria dessa autorização, porque esses regimes não exigem a autorização do cônjuge para a disposição a título gratuito ou oneroso de qualquer bem. Tranquilos? Pessoal, olha a questão número 9. Aqui vamos falar de doação, de evicção. Joana doou a Renata um livro raro de direito civil, que constava da coleção de sua falecida avó Marta. Esta, na condição de testadora, havia destinado a biblioteca como legado, em testamento para sua neta Joana, legatária. Renata se ofereceu para visitar a biblioteca, circunstância na qual se encantou com a coleção de clássicos franceses. Renata, então, ofereceu-se para adquirir ao preço de R$1.000 todos os livros da coleção, oportunidade em que lhe foi informada por Joana, olha isso aqui, acerca da existência de ação que corria na vara de sucessões, movida pelos herdeiros legítimos de Marta. A ação visava impugnar a validade do testamento e, por conseguinte, reconhecer a ineficácia do legado da biblioteca recebido por Joana. Mesmo assim, Renata decidiu adquirir a coleção pagando, olha aqui, mesmo assim, Renata decidiu adquirir a coleção pagando o respectivo preço. Diante de tais situações, assinale a alternativa correta. Letra A. Quanto aos livros adquiridos pelo contrato de compra e venda, Renata não pode demandar Joana pela evicção, pois sabia que a coisa era litigiosa. Letra B. Com relação ao livro recebido em doação, Joana responde pela evicção, especialmente porque, na data da avença, Renata não sabia da existência de litígio. A informação prestada por Joana a Renata acerca da existência de litígio sobre a biblioteca que recebeu em legado deve ser interpretada como cláusula tácita de reforço da responsabilidade pela evicção. O contrato gratuito firmado entre Renata e Joana classifica-se como contrato de natureza aleatória, pois Marta soube posteriormente do risco da perda do bem pela evicção. Então, nós estamos tratando aqui de uma situação de evicção, né? Que é uma situação que vicia um contrato de compra e venda, mas a própria questão te traz alguns detalhezinhos que vocês vão ver agora. Olha qual que é a resposta. Letra A. Quanto aos livros adquiridos pelo contrato de compra e venda, Renata não pode demandar Joana pela evicção, pois sabia que a coisa era litigiosa. Verdadeiro. Aqui a própria questão fala, ó, oportunidade em que foi informada por Joana acerca da existência da ação que corria na vara de sucessões movida pelos herdeiros legítimos de Marta. Mesmo assim, Renata decidiu adquirir a coleção. Então, ela sabia, né, que que aquilo ali tinha sido fruto de um legado, né, um testamento, deixando aqui aquele legado para Joana, que havia em torno daquela situação, daqueles livros, uma ação visando a anulação daquele testamento, daquele legado, e que se essa ação fosse julgada procedente, a Joana perderia ali os livros que haviam sido destinados a ela pela avó. Mesmo ciente desse fato, a Renata resolve correr o risco e compra. E aí agora, depois, ela pode alegar a evicção? Não, porque ela sabia. Se a questão fala que ela não sabia,
que a Joana não falou que estava em trâmite uma ação visando a anulação daquele legado, aí sim ela poderia alegar a evicção. Porque ela poderia falar assim, olha, se eu soubesse dessa situação, eu não teria comprado. Né? Isso é a evicção. Agora, ela sabia e mesmo assim ela correu risco. Então, neste caso, não cabe qualquer impugnação por parte da Renata. Vamos ver porque as outras questões estão falsas. Letra B, com relação ao livro recebido em doação, Joana responde pela evicção, especialmente porque na data da venda, Renata não sabia da existência do litígio. Falso, porque ela sabia, e a Joana também não responde pela evicção. A informação prestada por Joana Renata acerca da existência de litígio sobre a biblioteca que recebeu em legado deve ser interpretada como cláusula tácita de reforço de responsabilidade pela evicção. Falso, gente, isso aqui não tem nada a ver com a situação trazida na questão. Limitem-se ao que a questão te traz. Não tentem saber mais do que a prova. Não tentem ficar querendo interpretar questões subliminares da prova. A prova é objetiva. Limitem-se à questão, limitem-se ao enunciado. O que o enunciado te trouxer, você vai responder de acordo com as afirmativas que você tiver abaixo, tá? Para de ficar divagando, para de ficar pensando, mas e se tivesse, se? Não é se, é questão objetiva. Ponto. É aquilo ali que o enunciado te trouxe e ponto final. Olha a letra D, o contrato gratuito, falso. Já começa aqui. Compra e venda é um contrato a título oneroso, tanto é que ela pagou aqui, ó, R$1.000. Certo? Então, aqui não é um contrato gratuito, não classifica de natureza aleatória, pois marca sob posteriormente do risco da perda do bem pela evicção. Gente, olha tanto que essa questão número D, letra D aqui é absurda. A Marta é a morta. A Marta já está morta. Como é que a Marta vai saber posteriormente do risco da perda do bem pela evicção? Totalmente desfundado essa questão, a linha D aqui dessa questão. Tá bom? Então, vamos adiante para a questão de número 10. Alberto, adolescente, obteve autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com sua namorada, Gabriela. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, mas após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de ambos para o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram um pouco mais de um ano após o casamento. Muito frustrado, Alberto decidiu reunir algumas economias e adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Considerando que Alberto tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato é. Pessoal, aqui está falando em. Nós temos duas questões envolvendo essa questão. Emancipação e validade de contratos. Tá? Validade aqui do negócio jurídico. Olha o que fala, vamos ver qual que é as alternativas. O contrato é válido, pois Alberto é plenamente capaz. É nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz. Anulável, pois Alberto é relativamente incapaz. Ineficaz, pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela. Vamos lá para a resposta. Letra A. Válido, pois Alberto é plenamente capaz. Olha o que a questão traz. Alberto, adolescente, obteve a autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com a namorada Gabriela. Ele tinha 16 anos, ele quis se casar, os pais consentiram. Com esse ato do casamento, o que acontece? Ele se torna emancipado. O fato dele se divorciar um ano depois, ainda menor de 18 anos, não faz com que essa emancipação retroaja. Não faz com que essa emancipação perca a sua validade. Uma vez emancipado, essa emancipação tem validade ad eterna, ela não retroage, a não ser que você vai comprovar algum vício ali naquele ato da emancipação. Mas aqui a questão não traz nada nesse sentido. Os pais, né, autorizaram que ele casasse, né, então é um caso de que para casamento entre 16 e 18 anos necessita da autorização dos pais. A questão traz que os pais autorizaram, ele casou, então ele emancipou, ele divorciou e depois disso ele foi lá e comprou um pacote turístico. Então esse contrato feito por ele é válido.
ele é emancipado pelo casamento e ele é capaz. A emancipação dá a ele plena capacidade. Olha a letra B. Nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz. Falso. Ele aqui é emancipado pelo casamento. Ok? Anulável, pois Alberto é relativamente incapaz. Falso, também não é anulável, porque ele também não é relativamente incapaz, porque ele é plenamente capaz. Ineficaz, pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela. Gente, pelo amor de Deus, né? A ex agora tem que dar autorização para o ex viajar, tem que dar autorização para ele comprar um pacote turístico? Jamais, certo? Nem se eles fossem casados, ela precisaria dar anuência a ele para ele formalizar um contrato de compra e venda de um pacote turístico. Ok? Tranquilos até aqui? Vamos para mais uma. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando da janela de um dos apartamentos da frente do edifício caiu uma torradeira elétrica, que o atingiu quando passava. Marcos sofreu fratura no braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto, e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar até que se recuperar plenamente do acidente. À luz do caso, assinale a alternativa correta. Opa, eu já... Ai, gente, aqui eu inverti. Ai, gente, olha só. Vamos lá, né? Então, vocês já viram aqui que a resposta é a letra A. Então, nem vai dar para fazer aquele climinha de suspense aqui, que vocês já... Eu inverti aqui os slides. Então, qual que é a resposta aqui? A letra A. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na teoria da causa alternativa. O que é essa teoria da causa alternativa? Quando eu tenho mais de um colegiado, né, como é o caso de um condomínio, qualquer uma das pessoas pode ser responsabilizada, tá? Então, no caso aqui, o condomínio, né, responde pelos danos causados ali pelos seus condôminos, uma vez que alguém negligentemente, né, aí vai depender de prova dos autos, etc., deixou uma torradeira ali, essa torradeira caiu e machucou. Então, essa é a resposta. O condomínio responde? Responde. Porque, como é um colegiado, né, como são várias pessoas ali responsáveis, envolvidas naquele edifício, né, o condomínio responde pelo pagamento dessa indenização no lugar do morador, porque, às vezes, esse morador sequer pode ser identificado. E aí, a indenização pode, sim, recair sobre o condomínio com base na teoria da causalidade alternativa. A letra B. Marcos apenas poderá cobrar a indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento. Falso, né? Aqui ele pode, sim, cobrar do edifício. O edifício responde pelos atos dos seus condôminos. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização. Imagina, gente, a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não permaneceu com nenhuma capacidade permanente. Falso, porque a própria questão aqui, ó, fala que ele ficou 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar. Então, lógico, ele vai ter que comprovar nos autos o dano material sofrido. Né? Olha, eu sou taxista, eu preciso trabalhar, eu preciso diariamente do meu braço, né, para dirigir o volante do meu carro. Eu fiquei 6 semanas com o braço imobilizado, então eu não podia trabalhar e eu sofri um dano material. Através do quê? Dos lucros cessantes. Então, ele pode tanto cobrar lucro cessante, se ficar comprovado, como pode cobrar dano material aí, vamos supor, as despesas médicas, as despesas com medicamentos, todas as despesas que ele teve em decorrência dessa fratura, pode ser cobrada, sim, aqui do condomínio. O dano moral aqui, ele não traz nada falando de dano moral, que ele sofreu alguma lesão moral, então, não caberia, né? Assim, em tese, pelo que traz a questão, seria só uma questão de dano moral e lucro cessante, se ficar comprovado. Certo?
Caso Marcos consiga identificar qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar ausência de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização. Falso, tá? Porque aqui o morador não pode... Ele pode, né? Lógico que na sua defesa ele vai alegar caso fortuito, força maior e etc., mas ele não vai ser isento do pagamento da indenização. Tá certo? Porque o morador que deixa uma torradeira numa janela, concordam que isso é meio que absurdo, é correr o risco, né, de você assumir ali o dano a terceiros? Então, nesse caso, comprovado, né, que esse morador aí foi o responsável, ele pode vir, sim, a ser condenado nesses autos. Pessoal, número 12, vamos lá. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Doris. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia se revezavam a fim de suprir as necessidades de Hermes, causadas pela enfermidade. Quanto a Lorena, essa deixou de visitar o pai após perder o movimento das pernas, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante desse contexto, Hermes procura você como advogado para saber quais medidas ele poderá tomar para que, após a sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. A pretensão de Hermes não poderá ser concretizada, segundo o direito brasileiro, visto que o descendente herdeiro necessário não poderá ser privado de sua legítima pelo ascendente em nenhuma hipótese. Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição, ainda que em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão de sucessão pelo ascendente por indignidade. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas com madrasta ou padrasto atribuídas aos descendentes. É possível que Hermes disponha sobre deserdação de Lorena em testamento, indicando expressamente o seu desamparo no momento grave de enfermidade como causa que justifique este ato. Então, estamos diante de um caso de deserdação. Tá? Então, vamos ver o que a questão nos traz como resposta. Alternativa, letra D. É possível que Hermes disponha sobre a deserdação de Lorena em testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento grave de enfermidade com causa que justifique esse ato. Então, pessoal, vamos lá relembrar a deserdação? Então, deserdação é um ato de exclusão dos herdeiros necessários, é um ato próprio do autor da herança, então, ele é autor da herança, né, no caso aqui, o pai, somente ele pode fazer, aí ele tem que fazer um testamento deserdando um dos seus filhos, no caso aqui, a Lorena. E aí ela vai ser afastada do recebimento da sua herança. Essa deserdação, ela pode ser por injúria, por relações incestuosas com madrasto ou padrasto, e também, tá, ofensas graves e etc., e também por abandono. Então, a deserdação pode vir, sim, por causas de abandono. Tá ok? Então, vamos ver por que as questões anteriores, as assertivas anteriores, estão erradas. A pretensão de Hermes não poderá ser concretizada, segundo o direito brasileiro, visto que os descendentes herdeiro necessário, não pode ser privado da sua legítima pelo ascendente. Falso. O direito brasileiro permite a deserdação, né? Nesses casos, ele também tem que fazer a deserdação, fazer o testamento e justificar. Não posso simplesmente, vou deserdar minha filha Lorena. Ele tem que falar por que ele está deserdando, porque no momento que abre o testamento e aquela herdeira toma conhecimento de que ela foi deserdado, a ela abre o prazo para que ela possa impugnar aquele ato. Tá? Ela inicia o prazo para que ela possa impugnar o ato de deserdação. Então, aí ela vai falar assim, não, mas eu nunca abandonei meu pai, olha aqui os momentos que eu estive com ele, olha aqui as despesas que eu tive com farmácia, etc, etc, etc. E aí, caso haja essa impugnação, vai caber ao juiz, de acordo com o que ela trouxer de prova nos autos, manter essa cláusula de afastamento por deserdação ou não.
E aí vai caber ao juiz decidir sobre essa questão dentro daquele conjunto probatório que ele tiver ali dentro daqueles autos do inventário. Tá? Mas o direito permite, e é assim, o fato do abandono é sim um dos fatores possíveis para a deserdação. Letra B, não é necessário que Hermes realize qualquer disposição, ainda que em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão de ascendentes por indignidade. Falso. Uma que não é de indignidade é deserdação. E outra que a deserdação, ela tem que ser feita por testamento, tá bom? Ela não pode ser feita através, se ele não se manifestar, né? Então, vamos supor, ele ficou calado, ela abandonou, ela não teve cuidado com ele, etc., ela nunca mais foi visitar, e ele ficou calado, ele não fez qualquer ato, não praticou qualquer ato para afastá-la do recebimento da herança. No momento que ele morre, ela continua herdeira legítima e vai receber lá o seu quinhão. Nesse caso de abandono, as outras irmãs podem entrar com ação de indignidade? Porque abandono é caso somente de deserdação, não é caso de indignidade. Então, nesse caso aqui que fala de abandono, somente ele, por instrumento público, por um testamento válido, tem capacidade para afastar a sua herdeira legítima do recebimento da herança. Tá? Letra C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas com madrasto ou padrasto atribuídos ao descendente. Falso, porque o abandono também é uma das causas passíveis de deserdação. Pessoal, eu vou fechar esse bloco e no próximo eu volto para nós trabalharmos as outras 8 questões que faltam para a nossa análise aqui das provas de direito civil. Tá bom? Até daqui a pouquinho.